Durante boa parte da minha vida, eu me culpei e me martirizei por ver amizades que eu tive ao caminhar da minha vida, pela caminhada da minha jornada, se afastando de mim. Eu sempre gostei, sempre fui muito feliz com as amizades que eu tive na escola. Eu sempre gostei da resenha, da companhia, das brincadeiras que eu fazia com os meus amigos e tudo mais. E quando alguém se afastava de mim, eu me culpava bastante. E algumas das vezes eu até cobrei essas pessoas por esses afastamentos, por não querer mais conversar, por não querer mais ligar, por não querer mais mandar mensagem, entende? Ou só por alguém não querer simplesmente mais se envolver comigo. E talvez você esteja passando por isso, ou já passou, ou já faz um tempo que vive isso, e queira poder entender mais. Eu me culpei também algumas vezes quando eu me afastei de certas pessoas e também me culpava por isso. E também me culpava pelas pessoas que queriam se afastar de mim, que não queriam mais conversar comigo. E antes que você pense, não, você não é uma pessoa ruim, eu também não sou uma pessoa ruim, mas a gente ainda assim tem esse tipo de pensamento. E eu espero que eu possa ajudar você com esse vídeo. Assim como o que eu vou falar aqui também me ajudou. E não, eu não vou falar para você que você deve se afastar das suas amizades, que você não deve fazer questão das pessoas que fazem questão de estar com você, que você não deve lutar pelas pessoas que gostam de estar com você, pelas pessoas que fizeram questão da sua amizade, que fizeram questão do seu bem-estar. É claro que não. Existe duas linhas, existem dois caminhos diferentes. O caminho onde você se afasta, onde as pessoas se afastam, e existe o caminho de você aproveitar a sua solitude. E são coisas bem diferentes. E é muito importante que você entenda isso, porque vai fazer total diferença depois que você terminar esse vídeo. Então vamos lá, de início, você precisa entender que a solitude que você tem é diferente demais de uma vida de solidão. Uma vida repleta de solidão, ou melancólica, ou coisa do tipo. Você pode ser melancólico ou melancólica sendo uma pessoa solitária, mas também pode ser melancólico ou melancólica sendo uma pessoa que aproveita da sua própria solitude. Mas o que eu quero dizer é que a solidão é o seu auto-recuo, é o seu auto-afastamento de algumas pessoas, de geralmente quase todas as pessoas, seja de pessoas novas ou sejam de novas ou antigas amizades que você tenha. É algo mais diferente. Na solidão, você geralmente não se sente muito feliz com a sua própria companhia. Na solitude, você aproveita o fato de você ter a sua própria companhia. Entende? Então, você vai aproveitar o tempo que você tem sozinho, que você tem distante de algumas pessoas, para que você realize ações, que você realize costumes que você gosta de realizar ou costuma realizar quando não está sozinho. Como, por exemplo, ler um livro, jogar, assistir uma série, assistir um filme, fazer qualquer coisa que você não costume fazer ou que você não se sinta confortável em fazer na presença de outras pessoas. E aí você pode dedicar esse tempo para você fazer sozinho. Isso é a solitude, é você aproveitar uma boa companhia. E qual que é essa boa companhia? A sua própria, você mesmo. Certo, e aí você me pergunta, tá, Salles, mas e quando eu afasto as pessoas de mim? Quando eu mantenho as pessoas sempre longe de mim e eu gosto disso, eu prefiro que seja assim. Eu posso ser uma pessoa rude, às vezes você reconhece que você pode ser sim uma pessoa meio rude, uma pessoa meio ignorante, arrogante. Eu tenho costumes que fazem as pessoas se afastarem de mim. E isso é muito comum. E a primeira coisa que você pode fazer, na verdade, é a primeira coisa que você deve fazer, é entender que muitas das vezes o afastamento que você tem de outras pessoas, geralmente, às vezes, está atrelado a uma fase onde você associa novas amizades, novos vínculos com relações antigas. Eu vou dar um exemplo. Suponhamos que você tenha saído de uma relação, não precisa ser necessariamente recente, pode ser que seja, mas digamos que você se relacionou amorosamente com alguém há muito tempo, meses e tal, talvez até anos, mas mesmo assim você afasta algumas pessoas, você afasta um novo amor, uma nova pessoa que está com interesse em você, o que pode se tornar um novo amor. Geralmente isso é um mecanismo de defesa que você sempre teve ou que você desenvolveu para se manter a salvo, para evitar o sofrimento amoroso. Mesmo que isso tenha acontecido há muito tempo ou que seja recente, você vai
ativar de forma inata esse mecanismo de defesa de afastar uma possível pessoa com quem você possa se relacionar amorosamente para evitar uma dor, para evitar um problema, um conflito que com certeza foi muito doloroso, que foi difícil para você no passado. Eu estou dando como exemplo uma relação amorosa, mas é claro que algo semelhante pode se acontecer com amizades, como por exemplo, se você teve uma grande amizade que foi falsa com você, que fez algo que você não gostou, que te machucou demais, que te magoou demais, e aí você vai evitar novos vínculos, mesmo que sejam só de amizades com outras pessoas, por medo, e isso é natural, não há com o que se preocupar. Isso acontece de forma inata, digamos assim, porque assim o seu cérebro acredita que você, mantendo essas pessoas afastadas, você não vai dar chance para que algo ruim, para que aquela situação ruim que você vivenciou no passado volte a acontecer. E eu repito, isso é automático e está tudo bem. É claro que tem como resolver. Então, isso tudo é como se fosse um mecanismo de defesa. E aí você pode falar para mim, tá, Salles, mas como que eu resolvo isso? Como que eu deixo de afastar as pessoas? E é aí que a gente entra num ponto muito importante. Você precisa lembrar, por mais que seja óbvio para algumas pessoas, você precisa entender que as situações ruins em que alguém te colocou, em que alguém foi ruim com você, é sobre aquelas pessoas e não sobre você. Digamos que você teve uma melhor amiga no passado, um melhor amigo no passado, uma pessoa que você considerava demais, que estava sempre com você, que se dizia ser verdadeiro, que você podia contar, que você, poxa, anos de amizade, vocês tinham um ótimo vínculo. E aí aquela pessoa fez algo terrível, que te chateou, que te magoou, aquela pessoa foi falsa com você, ela inventou mentiras, ela fez algo ruim que te desmoronou e te deixou no chão e fez com que você não conseguisse mais confiar nela ou em outra pessoa. Você precisa lembrar, ouça-me, você precisa lembrar, isso fala mais sobre ela do que sobre você. Então você precisa entender que aquela pessoa é daquela maneira e não que você é dessa maneira e que fulano vai ser daquela maneira. É claro que não. Você sempre tem que lembrar, fulano é assim, eu não sou assim e ciclano eu não sei. E aí você pode dizer, ah, mas eu não quero pagar para ver. E aí eu volto a repetir algo que eu já falei diversas vezes para as pessoas. Para tudo que você for fazer na vida, você vai ter que se arriscar. E aí isso já entra mais ainda no ponto, na pauta da relação amorosa. Então, se por exemplo você foi magoado ou magoada no passado, vindo de uma relação amorosa e você tem medo de começar um novo amor, você tem medo de sofrer de novo, de chorar de novo, de se sentir triste de novo, você precisa colocar na sua cabeça que você vai ter que se arriscar. E isso não é necessariamente sobre relacionamentos, é sobre tudo que você for fazer na sua vida. As boas recompensas, as melhores recompensas, virão do seu risco, da sua disponibilidade de se arriscar. E isso vale para qualquer coisa, para ir atrás de um emprego, para ir atrás de novas oportunidades de vida, para ir atrás de condições melhores e também para ter uma boa relação, para viver um amor, para você poder viver uma relação. O que você viveu no passado não quer dizer que vá se repetir, tanto com novas pessoas quanto com pessoas antigas. Então você precisa aceitar que às vezes você vai ter que se arriscar. Infelizmente é assim. Você vai ter que se arriscar para qualquer coisa que você for fazer na vida, inclusive viver um novo amor, inclusive fazer novas amizades, inclusive conhecer alguém que seja o seu parceiro ou parceira de vida, seja para você se relacionar amorosamente ou seja uma amizade genuína que vai durar a vida inteira. Então, quando que se afastar, quando que o isolamento se torna um problema? E essa é uma parte muito interessante, porque talvez a maioria de vocês tenha entrado nesse vídeo já com interesse de poder entender sobre isso e de como solucionar isso. Quando que o isolamento, quando que a solidão se torna um problema? Olha, de antemão, eu já aviso pra você que não tem problema em você deixar de ir no boteco, em você deixar de ir pra uma festa com seus amigos, pra você ficar em casa assistindo uma série ou lendo um livro. É claro que não. Mas o problema está em você
ser uma pessoa que está deixando hábitos importantes da sua vida ou está deixando de lado pessoas importantes da sua vida pela sua preferência de isolamento, pela sua preferência pela solidão. Então você pode dizer, mas eu gosto da solidão. Existe uma diferença, como eu já falei no começo do vídeo, entre solitude e solidão. O problema está de fato, se eu puder dar um exemplo para você, é quando alguém precisa, por exemplo, muito conversar com alguém e ela escolhe você. E aí, ao invés de você estender a sua mão, de você oferecer um pouco do seu tempo para poder ouvir, para poder ligar, para poder ver, para poder conversar, para poder sair, para que você fique em casa sozinho jogando, quando você fica em casa assistindo, quando você fica em casa lendo um livro, porque esse tipo de coisa você pode fazer sozinho, você tem outros momentos de solitude, mas uma pessoa que está, por exemplo, passando por uma situação difícil, nem sempre ela vai ter um outro momento para que ela possa conversar, para que ela possa desabafar. Às vezes isso não acontece. E é aí que entra o problema. O problema também entra quando você deixa de fazer atividades que eram da sua rotina para ficar sozinho no quarto, para ficar isolado no quarto. Como, por exemplo, ir à academia, fazer uma corrida matinal ou noturna, ou quando você deixa de fazer outros hábitos, como, por exemplo, interagir com as pessoas da sua família, quando você deixa de fazer atividades sociais e atividades físicas, coisas do tipo, sabe? Por quê? Porque quando você se isola demais, quando você fica muito sozinho, muito provavelmente você vai atrair sintomas de ansiedade. Você muito provavelmente vai desenvolver sintomas de ansiedade, você vai desenvolver sintomas de depressão e isso tudo é muito ruim. Isso tudo vai causar um atraso na sua vida e sem que você perceba, você vai estar no fundo do poço. E aí você pode estar nesse vídeo pensando, poxa, Salles, mas eu já sinto que estou no fundo do poço, que eu me isolei demais, que eu perdi bons amigos, que eu perdi boas amizades. Então, o que eu faço? Além de recomendar, claro, que você faça, que você procure fazer terapia, é muito importante que você também tente lembrar das boas sensações que você tinha quando realizava esses antigos hábitos, essas antigas ações. Então, se por exemplo, você se afastou muito dos seus amigos, das suas amigas, da sua família, e isso se tornou, infelizmente, uma rotina para você, se tornou comum para você, esse isolamento, essa solidão, essa preferência por estar longe dessas pessoas se tornou um costume, então você precisa lembrar das boas sensações que você tinha. Por exemplo, se você se sentia muito grato ou grata, feliz, realizado por fazer uma corrida matinal, você precisa lembrar de como que era essa boa sensação, de como você se sentia. É claro que você pode pensar em sensações ruins, como o cansaço, por exemplo, mas você também se sentia feliz, você se sentia realizado. Então você precisa lembrar dessas boas sensações para que você volte a realizar esses outros hábitos e aí você queira. Ou então, se por exemplo você lembra de momentos muito bons que você tinha com aquele seu amigo, com aquela sua amiga, uma vez que você ligou e você riu demais, uma vez que você saiu com aquela pessoa e você chorou de rir, você ficou muito feliz, você deu gargalhadas que você nunca dava antes, que você nunca tinha dado antes e isso fez muito bem para você. Você lembra dessas boas sensações e tenta fazer de novo. Você vai lembrando e busca essas boas sensações que você tinha no passado. E aí você vai querer retornar para aquelas antigas atividades, você vai querer retornar para aqueles antigos hábitos, você vai querer retornar para o espaço, o vínculo que você tinha com aquele determinado familiar, com aquele seu determinado amigo, com a pessoa com quem você se relaciona amorosamente, e aí vai ficar tudo certo. E agora você pode também pensar, pô, Salles, mas o que eu faço quando a pessoa se afasta de mim? Tem alguém que eu considero muito, que eu gosto muito, a pessoa com quem eu estou me relacionando, e essa pessoa está se afastando de mim. E isso está me matando, eu não sei o que fazer, eu sinto que eu fiz alguma coisa ruim para aquela pessoa, e é aí que a gente entra num ponto tanto quanto sensível, mas muito importante. Veja bem o seguinte, se você vê que uma determinada pessoa com quem você teve bons momentos, seja um bom amigo, uma amiga, uma pessoa com quem você se relacionou, está se afastando de você, você vai fazer o que uma pessoa madura e racional faz. Você vai perguntar, olha, está tudo bem? Eu fiz alguma coisa para você? Eu falei algo que te chateou? Se a pessoa disse não, então
tudo certo, não há o que fazer. Você tem que aprender a respeitar que a decisão de algumas pessoas de querer se afastar, às vezes, é porque elas precisam de um tempo e não necessariamente é um tempo de você, não necessariamente é um tempo por algo que você tenha feito. Às vezes ela só precisa de um tempo sozinha, às vezes ela está passando por algo e você pode também pensar, mas eu quero ajudar, eu quero tentar entender se está acontecendo alguma coisa com aquela pessoa. Mas ela não quer e é um dever seu, para o seu bem-estar, aceitar que ela não quer partilhar daquilo com você, ela quer estar sozinha, entende? Então, é isso. Não fique se martirizando achando que você fez algo ruim, achando que aquela pessoa não tem a mesma consideração por você. Por muitas das vezes, eu me vi frustrado porque eu pensava, poxa, eu estou aqui péssimo, pensando que eu fiz algo pra pessoa, pensando que eu não sou bom o suficiente, que eu sou uma pessoa ruim e que aquela pessoa ali tá foda-se pra mim e que ela não tá nem aí, que ela tá vivendo numa boa, sem a minha presença. E aí eu ficava me perguntando se eu considerava muito mais aquela pessoa do que ela me considerava. E muitas das vezes isso não é verdade, muitas das vezes não é assim. Às vezes algumas pessoas só precisam de tempo e você precisa aprender a respeitar o espaço daquelas pessoas para que você não as sufoque e para que você também não fique sufocado. E agora você também já sabe o caminho. Algumas pessoas são frias e distantes. E quando você encontrar pessoas que são frias e distantes e que não tenham a mesma emoção que você para algumas coisas, então agradeça por elas estarem dando espaço para que você possa conhecer outras pessoas, novos amigos, novos amores, novas experiências, novas vivências, tá bom? Eu espero que as coisas que eu tenha falado para você nesse vídeo tenham te ajudado, assim como um dia já tenham me ajudado. Tem muitos outros vídeos aqui que eu também espero que possam te ajudar. E é isso, tamo junto, tchau!